Eu peço desculpas aí para o pessoal para voltar a este tema, mas é um tema muito importante, diz respeito ao futuro da comunicação no Brasil, ao futuro da internet, do nosso trabalho aqui nesse momento, 6h40 da manhã, nessa plataforma digital chamada YouTube, né? A gente falou bastante, a gente está tentando tratar esse tema com moderação, né? Para também não ficar em campanha, nada disso, porque é um tema muito complexo e tem muitas pessoas que defendem legitimamente, né? Mas vamos falar então do chamado PL 2630, o PL das fake news, né? Florestan, esse caso provocou uma revolta nos comunicadores progressistas, né? Ontem eles divulgaram vários vídeos, inclusive eu quero rodar alguns trechos aqui, batendo forte no Orlando Silva, dizendo que o Orlando Silva está trabalhando para favorecer a Rede Globo. Por quê? Porque essa lei visa também criar um fundo que suga recursos da internet, da publicidade digital e financia o chamado, entre aspas, jornalismo profissional. E aí, evidentemente, quer dizer, a maior cota desse fundo, não por fazer jornalismo profissional, mas por ter o maior poder de pressão, iria para a Rede Globo. Então, há uma revolta entre os comunicadores que podem, inclusive, fechar os seus canais, porque o Orlando Silva, na visão desses comunicadores, estaria trabalhando para tirar o dinheiro do pequeno comunicador e concentrar na Rede Globo. Eu vou te pedir para rodar alguns vídeos rapidinho, e aí a gente vai falando. Vou começar com o João Antônio, do Clique Política, em que ele fala aqui, depois eu passo para os próximos. Houve a reviravolta, veio a Vaza Jato, Lula saiu da cadeia e Lula se tornou presidente da República. Aí eles voltaram, os velhos amigos voltaram. O Orlando Silva está colocando coisas nesse projeto que são absurdas para favorecer a Rede Globo de televisão, para favorecer a mídia profissional. Vocês viram o Orlando prestando entrevista para a Globo? Todo dia ele está no Jornal Nacional. Tá deslumbrado, parece um ator de televisão. Tratamento VIP para o Orlando Silva. Sabe por quê? Porque ele está embutindo nesse projeto coisas lamentáveis. Por exemplo, as redes sociais vão ter que pagar a grande mídia por conteúdo divulgado. A grande mídia. Ao jornalismo profissional que agora ele tanto bajula. No caso, o Brasil 247 não é, para eles, não é jornalismo profissional, o DCM não é, a revista Fórum não é, a mídia independente não é, o Clique Política não é, o Plantão Brasil não é, o canal do Rony Teles não é, o canal do Aquino Santarém não é, eu tô falando aqui de companheiros, o canal do José não é, o Carlito Neto não é. Então eles vão tirar dos pequenos para os grandes. Florestan, isso a gente vem falando, né? Quer dizer, e na verdade é o seguinte, quer dizer, a revolta é geral, quer dizer, não dá para esconder. Eu acho que ninguém vai se calar porque o deputado A pediu, ou o deputado B pediu, ele é do nosso campo. Porque eles estão vendo uma ameaça chegando, tá vendo assim, ó, tá vindo aí, quer dizer, uma ameaça existencial aos pequenos comunicadores e talvez, no YouTube. Né, Léo? Diga lá. Talvez quem está aqui nos acompanhando, lá na frente, daqui a alguns meses, não vai ter mais a nossa companhia, talvez. Você sabe que eu acho que a gente até sobrevive, Florestan. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente tem tamanho... Desculpa te cortar, que é o seguinte. Obviamente, né, TV 247, Brasil 247, com muitos jornalistas consagrados, não vou citar para não fazer nenhuma injustiça, a gente teria tamanho para entrar nesse fundo, né? Mas, assim, quer dizer, esse fundo é o banquete da Rede Globo, né? E nesse banquete da Rede Globo pode sobrar um pratinho assim para a TV 247. Não, eu sei, mas vai deixar a gente ali do mesmo tamanho, sabe? Assim, vai impedir o crescimento como está acontecendo com o 247 e outros sites progressistas que estão crescendo. Você vai deixar eles do tamanho que a Globo quer, né? Agora, eu também estou chateado com o Orlando, porque eu mandei uma mensagem para ele, sequer me respondeu a mensagem, Léo. E ali está realmente deslumbrado com a Globo. Eu só queria lembrar que por conta de uma tapioca que ele comprou com um cartão corporativo, que a Globo explorou no jornalismo dela, ele caiu do ministério do Lula. Você lembra disso em 2008, Léo?
É assim que eles tratam. Agora está lá nas nuvens. Amanhã virou as costas. A vida que segue, Léo. Né? Então, assim, eu acho que ele deveria discutir, porque agora ele está mexendo, inclusive, no PL para agradar os evangélicos, os religiosos. Né? O que ele quer fazer? Transformar a internet também num espaço de cultos. Eu não tenho nada contra os cultos e as religiões, mas vamos transformar num espaço de cultos, né? Como fizeram com a TV aberta, que hoje é dominada pelas igrejas. Né? Eu fico revoltado, porque eles vão tomando atitudes e nenhuma para acertar essa questão grave, né? que atinge em cheio os sites progressistas que tiveram na luta nos últimos 10, 15 anos. Né? Aí agora também vira as costas para a gente, tá tudo bem, vocês se viram. Nós sempre se viramos, Léo. É a nossa história. História de ser de esquerda no país é ficar sempre no deserto, né? sem água e se virando para sobreviver. Né? Assim, eu acho grave o que está acontecendo, muito grave. Vamos ouvir então um pouquinho aqui, ó. Vamos ouvir o Rony Telles, que ele está falando algo nessa linha também. Rapidinho um trecho aqui do Rony Telles. Simplesmente pegaram esse projeto que já tem aí, desde 2020, tá aí, e inseriram um monte de sabotagens. Estão, inclusive, associando a culpa de tudo isso ao relator, que é esse tal de Orlando Silva. Dizem que estão vislumbrados com a manchete, com o foco que a Globo está dando, e talvez, quem sabe, até outras coisas envolvidas, porque a gente vai falar de muito dinheiro aqui, de milhões de reais, e essas pautas que estão sendo colocadas no projeto requerem que seja mudado o nome do projeto, porque não tem mais nada a ver com fake news. É praticamente um projeto de ressuscitar a Rede Globo e acabar com esse movimento de migração para o YouTube. E isso vem justamente no momento certo para salvar essas redes, porque você tem acompanhado aqui comigo a decadência desses meios tradicionais, o William Bonner, Jornal Nacional, Rede Globo, como ela foi o império. A gente tem acompanhado demissões em massa, a migração para o YouTube, perda de espaço, e inclusive com nós como pioneiros para receber esse público que chega aqui. Quantas vezes batemos aí a audiência da rede, da Band News, da Record News, do Alan dos Santos, recebemos esse povo aqui, ensinamos a rede tradicional a fazer YouTube, porque ele tocou em pontos importantes, porque é o seguinte, e não é canal pequeno não, viu? O Rony Telles é canal de 1 milhão de inscritos, o Clique Política é quase isso também, e são pessoas que estão todo dia, na verdade, capturando um pedaço da audiência, e como é que eles se remuneram, né? Ontem eu falei no programa Léo ao Quadrado, Florestan, como é que muitas pessoas não entendem, né? Eles acham assim, não, veja bem, essas empresas são todas canalhas, tal, etc e tal. Nós estamos entrando na televisão agora, nesse momento, de várias pessoas. Né? A gente não tem concessão. A gente não precisou de nenhum esquemão para ganhar uma concessão de TV dos militares. Nada. A gente se conectou a uma plataforma e estamos aqui oferecendo conteúdo. Como é que a gente paga a nossa equipe? Com a publicidade digital. Aí o Rony Telles está dizendo, não, mas peraí, esse projeto aí, ele não está ali para só combater fake news. Ele está dizendo não, que para salvar o Brasil da desinformação, precisamos financiar o jornalismo profissional. Então, isso é uma fachada para você morder a publicidade digital e transferir para as empresas de mídia tradicionais. Manter o monopólio. Manter o monopólio. E aí eu acho que eles estão partindo da premissa errada. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta básica. Hoje tem mais vozes ou menos vozes na comunicação? Tem muito mais vozes na comunicação. Tem mais gente falando. Tem gente falando bobagem? Óbvio. Né? Mas também, quando tinham menos vozes, também tinha gente falando bobagem. Eu diria até, Florestan, você, a gente poderia trabalhar na imprensa, na chamada grande imprensa. A gente já trabalhou. Se eu estivesse trabalhando na CNN, né, eu era até amigo do dono da CNN, quando ele fundou a CNN, eu estaria sendo obrigado a falar do investimento ucraniano. Eu não poderia falar que isso era uma grande bobagem, porque eu estaria sujeito a uma máquina de fake news, mas então é grave, viu? É grave. E essa revolta que está crescendo não é boa para o governo do presidente Lula, né? Porque, obviamente, cada um olha para o seu queijo, né? Então, o Rony Telles, todos os canais, o Thiago dos Reis,
né, o João Antônio fala, porra, por que eu vou pegar o meu queijo agora e vou dar para a Rede Globo? Por que o governo vai pegar o meu pedaço de queijo que é pequeno e vai passar para a Globo? Mas Enfim. você viu o que eles fizeram, né? Eles criaram um projeto de combate às fake news, que tem muitos pontos que a gente concorda totalmente. E embutiram ali no meio, né, assim, para ninguém perceber, uma maneira de garantir os recursos maiores dessas plataformas para mídia que eles chamam de profissional. Né? Profissional no quê? Né? Então, assim, tem uma jabuticaba ali no meio, entendeu? É um jabuti. Jabuticaba até era legal, é um jabuti. É uma jabuticaba apodrecida, está ali dentro, entendeu? Tá é que ali, a história do jabuti é interessante. O jabuti é aquela é famosa frase, né, Florestan? O jabuti não sobe na árvore. Se está lá é porque alguém colocou, né? Quem colocou o jabuti? O jabuti é da Globo. Quem colocou o jabuti ali, né? E aí, o que eu acho ruim, Léo, antes de você rodar o próximo vídeo, é que você viu o Orlando Silva em algum dos sites progressistas nesse período para conversar com a gente? Não, ele até veio, ele veio no passado, mas nessa hora eu final... estou falando nesse período todo aí de negociação, ele tem evitado falar com a gente, né? Agora, é ruim isso, ele tem que vir, tem que debater com a comunidade, com sites progressistas, sabe? Essa é a hora da blitz final, né? Uma blitzkrieg no Congresso, e não é só o Orlando, né? O Orlando e o Arthur Lira, né? O Arthur Lira, que é um cara o Arthur Lira é um braço da classe dominante no Brasil, muito conectado ao capital financeiro. Ele está pilotando isso também. Bom, aqui a Santarém está dizendo, urgente, Globo contamina PL 2630 e canais do YouTube podem ser encerrados, diz aqui o Aquias. Vamos ouvir rapidinho. Quem vai decidir se isso é verdade ou não? Quem vai dizer que isso pode ou não pode veicular? A próprios dispositivos da lei. Porque aí ele entra na justiça, o próprio Bolsonaro, e aí imagina que essa demanda caia na mão do bolsonarista, o juiz. E aí eu estou ferrado. O Plantão Brasil está ferrado. Por quê? Porque os dispositivos que eles colocaram aqui não é para combater só a fake news. É para combater a mídia alternativa. É para combater o crescimento. É para barrar o nosso crescimento. E o dedo da Globo está aí. O Orlando Silva está deslumbrado com a Rede Globo. Infelizmente, deslumbrado. Se é contrato político ou não, o problema é de vocês. Agora, nesse quesito, eu concordo com o Google. É preciso a responsabilidade, porque o que eles estão fazendo é desvirtuando o dispositivo. O que nós queremos combater é a desinformação, é o ódio nas redes, é os atos golpistas, é a criminalidade nas redes, é o neonazismo na rede. Agora, regulamentar, desmonetizar, fazer outros dispositivos, isso não dá. Amanhã eu vou estar no 247 falando desse assunto às 11h30. Me convidaram para falar desse assunto. Aí colocaram nesse mesmo artigo regulamentação dos veículos de comunicação. Leis podem ser usadas contra nós mesmos. Tu imagina, eles estão criando essa lei. Do jeito que está esses dispositivos, daqui a pouco, imagina se sobe no poder um outro governo que não seja o governo que defenda a democracia. Ele tocou num ponto central, Florestan. Olha só, hoje é um governo de esquerda, vamos fazer, tá legal. Então a gente sai de um modelo neutro, ou um pouco mais neutro, ou pelo menos pretensamente neutro, em que, por exemplo, nós temos audiência, a nossa audiência se converte em publicidade, para um modelo em que no futuro a gente vai ter que ali pedir a bênção para os Moros e Dallagnóis, né? Imagina o Moro e o Dallagnol fiscalizando, né, quem vai estar no fundo ou não. A Rede Globo, óbvio que passa em qualquer filme, porque a Rede Globo é muito poderosa. Mas será que a TV 247 passa? Será que o canal do Aqui Santarém passa? Então é isso, quer dizer, hoje a correlação pode ser boa, amanhã não sabemos, né? Outro vídeo bem legal, achei. Não, eu tô gostando das falas, porque pena que chegou muito tarde, né? Eu acho que ainda dá tempo de reverter algumas coisas, mas a gente já devia estar falando sobre isso há mais tempo. Você estava preocupado, eu me lembro das reuniões da nossa associação, a sua preocupação com essa questão, né? E acho que a gente foi pego até de surpresa
É uma blitzkrieg, é urgência total, tem que ser agora, porque senão vamos salvar as nossas crianças, tal, porque senão todas as crianças vão morrer. É uma coisa assim meio, sei lá, oportunista, né? é oportunista. Vamos aproveitar a oportunidade para enfiar a goela abaixo um projeto que tem problemas sérios com relação à mídia progressista. Outra grande mentira, Florestan, assim, o 8 de janeiro só aconteceu por causa das redes sociais. Mentira. O 8 de janeiro aconteceu porque faltou polícia. Porque faltou simplesmente a polícia trabalhar. Se a polícia tivesse trabalhado no 8 de janeiro, a polícia do Distrito Federal, né? O 8 de janeiro só aconteceu, Léo, porque eles apoiaram um processo fraudulento para prender o Lula, um processo fraudulento para tirar a Dilma do poder. Isso tudo que nós estamos vivendo é culpa das fake news produzidas pelo jornalismo profissional, pelas TVs profissionais. Exatamente. Quer dizer, então, ali está a origem de tudo. Mas mesmo com essa origem, depois de todo o mal que eles causaram, que foi colocar o Temer na presidência, depois o Bolsonaro, um governo militar, né, também o seguinte, quer dizer, se tivesse havido uma repressão básica, não teria havido o 8 de janeiro, como aconteceu. Teria havido uma manifestação bolsonarista, mais uma, como tantas outras, né? Bom, vamos botar agora aqui o Clayson, que também tem um canal grande, já trabalhou na Bandeirantes. Olha o que diz o Clayson. Esse PL é o fim, eu não estou exagerando, é o fim dos produtores pequenos, como eu e como todos esses outros que eu falei, e não só de esquerda, tá? De direita também. Todos, quando eu falo todos, é todos. Você pode colocar todas as letras em maiúsculo. Todos vão acabar. Acabou. Porque a proposta desse PL é que o dinheiro seja revertido para a Rede Globo, para a CNN. Imagina, o vídeo de hoje de manhã, eu coloquei aqui um reporte falando sobre a CNN, desse erro grosseiro que eles cometeram. E aí, todo é uma forma indireta, ou na verdade, eu até acho uma forma direta, desses grandes conglomerados de mídia sugarem o dinheiro do Google, que vai para os pequenos produtores, que iria para os pequenos produtores. Então nós vamos ter o nosso trabalho 100% inviabilizado. 100%! Florestan, é interessante, porque as pessoas dizem, não, mas veja bem, você vai poder continuar falando o que você quer. É que as pessoas não entendem que todos esses canais que surgiram, eles não surgiram como trabalho voluntário. Isso é um trabalho remunerado pelas plataformas. Então, o Clayson, o Rony Telles, o João Antônio, o Thiago dos Reis, eles se conectam à plataforma e eles vivem disso. Isso é o trabalho deles. Isso não é, vamos dizer assim, quer dizer, eles não estão ali tipo assim, por uma causa, embora tenham uma causa também. Mas eles deixaram outras profissões para fazer isso. Quer dizer, não adianta dizer, não, você vai poder falar o que você quiser. Só que se você não tiver, se os recursos que hoje vão para eles forem para a Rede Globo, eles vão falar, bom, então é melhor eu abrir um boteco, né? Enfim, o Clayson tocou em outro ponto importante também. É verdade. Estão até falando aqui para não falar mídia profissional, mas no projeto do Orlando está assim, né? A imprensa profissional, né? Aliás, isso é uma afronta aos outros, né? Quer dizer, enfim, como é que ele chegou nessa citação aí? O que quer dizer esse profissional deles? É profissional do quê? Da esperteza de pegar concessões, como pegaram em todo o país, de rádio, televisão, todo o esquema que foi montado. Quando surgem as plataformas agora, que houve um avanço na tecnologia e eles ficaram meio à margem, agora eles estão tentando tirar o atraso, né? Vamos continuar com as nossas concessões e garantir que essas plataformas sejam nossas, né? Enfim, tudo dominado, como sempre, Léo. É isso. É disso último que se vídeo, trata. Florestan, só o último aqui do canal Desmascarando. Vamos lá, vamos rodar aqui do Desmascarando. É um trechinho aqui que a gente vai passar. Que o YouTube, por exemplo, o Google, remunere essas grandes empresas de televisão. Então é por isso que na grande mídia esse PL só vai receber elogios, tá? Por quê? Porque ele vai criar um duto de dinheiro que vai retirar, digamos,
esse dinheiro que está sendo passado para pequenos produtores e vai criar um duto de dinheiro para a grande mídia. O segundo ponto é essa imunidade parlamentar estendida para as redes, ou seja, os deputados federais e senadores, eles poderão publicar qualquer conteúdo e as redes não poderão, em hipótese alguma, derrubar esses conteúdos. Isso é para agradar quem? Carla Zambelli, por exemplo, que postava vídeo anti-vacina. A gente tem que lembrar que hoje, se você coloca um vídeo, por exemplo, contra a vacina no YouTube, questionando ali a lisura do processo eleitoral no Brasil, essas questões, o YouTube derruba o vídeo pelas diretrizes do próprio YouTube. E o que eles estão colocando nessa lei é que, sendo de parlamentar, não pode derrubar em hipótese alguma. Esse ponto, Florestan, é o seguinte, então, vamos só para a gente fechar esse debate aqui, depois eu tenho um monte de comentários aqui. Olha só, parlamentar pode mentir à vontade, pode falar o que quiser, tem imunidade, mídia independente perde recursos para a Rede Globo, então, assim, quer dizer, qual é a lógica, né? Então, por favor. Eu acho que essa da imunidade parlamentar dentro da rede, né? Os caras chegam lá e começam a esparramar fake news, que é o que eles fazem, inclusive vão fazer nessa CPMI. Eles vão lá fazer fake news e jogar nas redes deles, né? E pode, porque o deputado pode, o senador pode fazer isso. Vamos mentir, vamos transformar a política que eles já transformaram numa grande mentira, numa criação de narrativas. Que democracia que nós vamos ter? Que caminho nós estamos traçando para essa república? Olha, é inacreditável o que está acontecendo, Léo. Inacreditável. Quer dizer, para ele passar dentro da Câmara, ser aprovado, né, tem que ajudar os deputados da extrema-direita que gostam de esparramar fake news nas redes. Está tudo garantido, vocês estão com imunidade, vocês podem falar à vontade. Né? Precisamos garantir o dinheiro, né, das grandes empresas corporativas, né, que estavam se sentindo prejudicadas e que querem controlar também a comunicação. Né? Aí também tem a questão das igrejas. Como é que ficam as igrejas nesse espaço todo? Tem que garantir o espaço delas. Então, vamos enfiar as igrejas também. Enfim, rapaz, o negócio está feio. Está feio e alguma coisa tem que ser feita, porque depois que o projeto for aprovado, aí é um abraço. Aí não adianta chorar o leite derramado, né? Aí a gente vai ver o que vai acontecer com cada um, né? Já pensou um Brasil com mais Rede Globo e menos Thiago dos Reis, com mais Rede Globo e menos João Antônio, com mais Rede Globo e menos aqui a Santarém? Né? Não vai ser um país legal, não. Lucas